Paz e luz, alunos do Seminário Teológico Luz Online. A análise dos conceitos teológicos existentes entre nós. Análise dos conceitos teológicos atuais. Escreva aí no seu caderno. Análise dos conceitos teológicos atuais. E não esqueça de fazer um bom comentário. Lembre-se que um bom comentário vai mostrar a clareza do seu pensamento. Tá certo? Então, a teologia da prosperidade, existem várias teologias. Então, vamos fazer um comentário breve acerca de cada uma delas, para você ficar sabendo mais ou menos os conceitos dela. A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma das primeiras teologias que nós citamos. Ou correntes teológicas, correntes filosóficas da teologia, não importa o nome que se dá, porque ela é muito ampla. Alguns pensam que a teologia da prosperidade, ela começou com Benihim, né? Não. Ela começou aqui no Brasil com o Bispo Macedo, com o pastor R.R. Soares, não. A teologia da prosperidade, ela começou junto com o surgimento do Evangelho. Calvino foi um dos maiores defensores da teologia da prosperidade. Para Calvino, em seus escritos, a pessoa nascer pobre e desprovido era o sinal do abandono de Deus desde o ventre. E a pessoa que nasceu rica é um sinal que Deus a abençoou, a aceitou desde o ventre. Então a teologia da prosperidade ela é muito ampla. Muito ampla, são várias correntes filosóficas. Só no Brasil, teologia da prosperidade, universal do reino de Deus. Teologia da prosperidade, Igreja Mundial. Teologia da prosperidade, Igreja de R.R. Soares. Teologia da prosperidade, alguns conceitos de Benihim e outras igrejas americanas que estão aqui no Brasil. Teologia da prosperidade, Igreja Presbiteriana segue também essa teoria da teologia da prosperidade, só que é uma teologia da prosperidade society. Bem, não é crítica, é apenas uma análise. A teoria da prosperidade, ela tem muitas correntes filosóficas. Tem aquela igrejinha lá na favela, escrita com pincel, o nome assim, igreja não sei o que lá, não sei o que lá, é um nomezinho torto, né? E ela também segue a doutrina da prosperidade, ela prega, ora para o emprego. Então, é algo muito vasto, que nós não podemos catalogar como algo herege, algo do diabo, do cão, do satanás, porque a gente estaria colocando dentro do mesmo bisaco, dentro do mesmo saco, as mesmas pessoas, Calvino, Benihim, né, Lutero e outros que deram origem à doutrina da prosperidade. Sim, a igreja renovada era uma igreja de ricos e abençoava os ricos. Calvino, ele nunca gostou de pobre. Podemos afirmar isso categoricamente. Até porque ele vivia entre os ricos de Genebra, entre os burgueses, vindo de uma família burguês. Ele era advogado, filho de um grande homem burguês, rico e gostava de rico. Não criticando, escute bem o que eu estou dizendo. Estou dizendo que a fé também tem em sociedade. Tem o crente pobre, o crente rico. E às vezes não se mistura porque nós não estamos no plano perfeito. Então o Evangelho da Prosperidade existe. A sua igreja prega a prosperidade? Amém, continue pregando. Eu também prego também. Prega que o crente tem que ter dinheiro e enriquecer? Sim. Então vai mais ou menos da mente. A Bíblia, Paulo não falou, uns pregam por isso, outros pregam por aquilo. Convém que eles preguem. Não dá para arrancar o joio do meio do trigo agora, não. O Evangelho da Prosperidade, tudo tem que ser analisado com calma, passividade e equilíbrio. Todas as doutrinas, não, meu irmão, aquela igreja é do cão, aquela igreja, aquilo ali é do diabo, do cão, G12 é do diabo, prosperidade é do cão. Isso é partidarismo. Será que é mesmo? E os pastores que pregam prosperidade, será que são do diabo, usados por Satã? Ou eles são apenas homens que têm uma visão nessa área? Você, como seminarista, você tem que ter uma ideia balizada, sem desequilíbrio. A doutrina dos dias atuais são muitas. A doutrina da prosperidade nasceu há muitos anos atrás, com a reforma protestante. A doutrina da prosperidade, hoje, é uma aperfeiçoação das ideias
dos renovadores da igreja, principalmente João Calvino e a reforma de 1500. Junto com a reforma protestante veio o surgimento do capitalismo e das ideias capitalistas, porque os protestantes, eles queriam trabalhar, a doutrina principal era obedecer a Deus e trabalhar. Isso era uma bênção. Isso era uma bênção para qualquer empresário, né? Não estou criticando, é apenas história. Você vai ver na parte de história no seminário. A reforma protestante e o capitalismo surgiram juntas. A aceitação de Deus é demonstrada através da fé e da obediência. Conceitos e correntes filosóficas todos têm, diferentemente uma das outras. Os judeus era a coisa mais dividida que existia. Existiam judeus que aceitavam o livro dos profetas. Existiam judeus que só aceitavam o Pentateuco. Existiam judeus que não aceitavam o Pentateuco, não aceitavam o livro dos profetas. E existiam judeus que aceitavam o Pentateuco e o livro dos profetas. E ainda acrescentavam outros livros por fora. Então sempre foi dividido, meu amigo. A coisa não começou dividida agora não, sempre foi dividido. E cada um esteja no seu grupo. Está abençoado, meu irmão? Está orando por prosperidade? Glória a Deus! Continue orando. Eita, que maravilha, coisa boa. Ou seja, as riquezas eram uma demonstração da aceitação de Deus, segundo alguns reformadores da igreja, principalmente João Calvino. A pobreza seria uma demonstração do abandono de Deus. Essas ideias ainda perduram hoje em algumas igrejas. Por exemplo, se um pastor chegar a pé, ele é recebido de uma forma, e se ele chegar num carrão, ele é recebido de outra. Mas no fundo do coração, todas as igrejas, se o pastor chegar montado num cavalo, num jumento, esse pastor não vai ser bem aceito. Não. A maioria. Por que não dizer quase todas? Né? Isso é apenas a nossa visão social, a nossa demonstração de poder. Né? Ou seja, é a mesma coisa de eu ir pregar numa igreja de camiseta. Eles vão dizer que eu não sou pastor. Por quê? Porque eu estou de camiseta. Bem, e não é a crença deles, está errado não. Você tem que acreditar e deixar os outros acreditar do jeito que quer. Não, meu irmão, tem que ser assim, tem que ser assim. Depois vai morrer de raiva, porque a coisa mais dividida que existe é os cristãos. Porque Satanás sabe que no dia que esse povo se reunir, a força será muito grande. O abandono de Deus seria demonstrado através da pobreza. A teologia da prosperidade traz consigo um pouco da cultura do povo da Holanda e um pouco da cultura americana nos dias atuais. Aquela visão americana que o cara não tem nada, vai, depois tem tudo. A visão judaica de ter, de ser, de crescer, de obter. Alguns praticam com equilíbrio, outros exageram neste conceito. Benihim é um dos pastores mais afamados desta área. Ele prega sobre a prosperidade e utilizam vários outros conceitos, orações, as pessoas caem, tudo. Ele é bênção? É bênção. Ele é falso profeta? Aí você que diz. Eu não estou nem aí. Para mim ele é bênção. E se eu disser que ele não é bênção, ele vai deixar de ser? Não. Você segue a doutrina de Benihim? Não sigo. Você assiste os vídeos de Benihim? Eu assisto. Você tem alguma coisa contra ele? Não. Tem a favor. E aquelas práticas, aquela outra... Bem, ali é com ele. Cada um tem o seu costume, o seu ministério, a sua unção particular, meu amigo. Benihim é um dos homens mais afamados nessa área. No Brasil, este conceito teve um sincretismo cultural, um misticismo, ou seja, houve um sincretismo. Esse conceito veio, a Igreja Universal pegou e ela abrasileirou, vamos dizer assim, abrasileirou a cultura, o costume, a visão da prosperidade. Novamente, o equilíbrio é a razão de tudo na vida. E a razão da vida é o equilíbrio. Não há conceitos doutrinários absolutos. Todos os conceitos são falíveis e abstratos em algumas partes dele. Não há doutrina certa. A doutrina correta, mas perfeita não existe. Então, que você que é seminarista e que estuda a Bíblia, está estudando as
teorias e as filosofias. Aprenda isto, a lidar com as diferenças. Amém.